Então, filosofia, religião, espiritualidade, política, temas atuais. A gente pode falar sobre isso de uma maneira conjunta? É a religião, a espiritualidade como separada, um assunto que é para além desse conflito social, político da terra que vivemos? Olá, pessoal. Eu estou abrindo dentro deste canal uma playlist que vai ter temas especiais de religião e espiritualidade, que já é a maior playlist, e ela é a maior playlist porque ela reflete exatamente o momento em que vivemos. Enquanto ser humano desta terra pensar que religião e espiritualidade são coisas distintas e separadas da sua ação política e social, onde a mídia perpassa vendendo exatamente religião, espiritualidade, política e questões morais, sociais, tudo junto, como se fossem coisas separadas e distantes, a Terra não vai ter nenhuma chance de mudança, renovação, melhora desse estado. Você olha todo o entretenimento, toda a literatura que começou a fazer desde o romantismo para cá, e o que ela fala de uma realidade ficcional, a ficção é algo desconectado com a realidade, eu provei na minha tese que não. Que há livros históricos mais ficcionais, mais imaginativos e cheios de invenções e mentiras do que muita literatura. Uma tese que eu provei e passei com A. Ou seja, ela foi aprovada por uma banca, por professores, e ela teve a possibilidade, inclusive, de publicação. Ela está lá na Biblioteca Nacional, que são as histórias do homem. Naquele momento, eu estava falando sobre que histórias do homem? Todas as narrativas. A questão do que eu sempre indaguei diz respeito ao discurso, à narrativa. Desde o momento em que eu começo a falar, que eu falo em família, até o discurso político mais inflamado, é tudo narrativa. O livro dito sagrado é narrativo. Quando não se tinha o livro, que é a literatura, as políticas, né, eram orais, você não tinha essa memória rancorosa e não tinha também a memória pela qual lutar, se unir, juntar, seja para o bem ou seja para o mal. E nós temos uma experiência terrena de que desde que o livro foi instituído como um livro sagrado, com normas e doutrinas, é ali que começa o conflito. Não estou defendendo anarquia, não estou defendendo que não haja códigos, que não haja direções ou livros, pelo contrário, mas temos que ter responsabilidade e entender que, às vezes, um livro é uma visão pessoal de um autor ou de autores. E tratamos o livro como documentos de verdade, principalmente os ditos sagrados. Por que é sagrado? Quem colocou certos textos e lendas como sagrado? Algum Deus, criador de todo o universo, se preocupa de estar num livro sagrado? Nós estamos no século XXI, indo a Marte, indo à Lua, com
experimentos já passando de Júpiter, Saturno para Plutão, e estamos numa visão extremamente restrita de um Deus, de um ser, um Deus antropomórfico, olhando e julgando e esperando de seres criados por ele, que olhem para ele, que falem para ele, que cultuem ele, que vão à igreja, que ele diz que não disse nada. Quem tem a prova de que esse Deus criador escreveu algum livro? Nós temos, pelo menos, 3 religiões monoteístas, onde o mesmo Deus criador, o mesmo, ditou para A, para B e para C diferente. Brincadeira, né? Brincadeira. E por que o ser humano não se dá conta disso? Não para implodir, mas para respeitar. Eu tenho um livro judaico, a Torá, juntou 5 para unir tribos. Para isso escreveram aquele livro. Não escreveram porque é Deus, mas eles contam essa história para o povo, e até quando seremos povo, massa ignorante, para aceitar essas histórias de criança? De criança. Olha, filhinho, esse livro aqui é sagrado. A criança vai acreditar. Você chegou à idade adulta, acabou. Esse livro é um livro histórico, é o livro de um grupo de pessoas que resolveram ter um comportamento assim, 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 tanto aqui como para a sua transcendência. Eu quero cultivar a minha transcendência indo na sinagoga, né, falando com Jeová, aí falando isso, aí tem um dia tal, tem um dia tal, aí eu tenho um pertencimento, eu tenho um grupo, legal, eu me adaptei. Mas eu não posso pensar, estando ali, com aquele grupo, que eu estou cultuando o Deus de todo o universo, porque eu sequer conheço todo o universo, sequer sei de toda a Terra, e me arvoro a isso. O indivíduo que está lá, ele tem que abrir os olhos. Tem a internet hoje para ver que tem uma tribo chamada os sentinelas, que sequer conhecem a civilização, e que são o quê? Brotaram da terra? Criações demoníacas? Apareceram de repente? São extraterrestres? São criações do mesmo Deus Criador, se quisermos colocar assim. E pior, se eu for uma pessoa ateia, piorou. Nada disso tem sentido e tudo é literatura e teatro. Fica pior. Então, se eu tenho um Deus e cultuo uma transcendência, eu teria, por ética e obrigação, de respeitar toda e qualquer manifestação religiosa diferente da minha. Não pelo sagrado, não porque vou para o céu, para o inferno, não porque ninguém me mandou, que hoje tem que chegar e falar assim: olha, existe liberdade religiosa. Só que existe em alguns países, porque em outros nem isso existe, e é inadmissível. Eu estou falando de um ser humano para seres humanos. Abram a mente e a cabeça, olhem horizontes. Vocês estão presos numa caixa com um óculos pequeno, né, restrito, olhando por um buraco da fechadura e dizendo que aquele buraco é tudo. Não tem como contar isto de uma maneira tranquila e calma. Se você me trouxer o Antigo Testamento, é assim que você vê e encara a sua transcendência e do seu grupeto afim. Aí vai para o cristão, é assim que você cultua esse mesmo Deus, tratá. O Islã, é assim que você cultua. E entre cada uma dessas tem as variações. Então, se dentro do cristianismo eu tenho
o cristianismo católico romano, católico ortodoxo, eu tenho a igreja anglicana, eu tenho a igreja luterana, eu tenho a igreja calvinista, eu tenho todas essas outras dominações, Assembleia de Deus, Batista, Anabatista, não sei o quê. E eu brigo. Parece clube de futebol, gente. Por isso que eu não consigo ver a religião de caixa de outra forma que não seja clube de futebol, bandeira estendida, brigando pelo time. Só que no futebol há uma disputa justa. Um time vai lá, chuta, não chuta, faz gol, não faz gol, tem tática, não tem, e ganha lá a sua taça. Mas depois, outro ano, vai ter outro campeonato, beleza, diversão. E quando eu vejo isso dentro do que as pessoas chamam de transcendência, religião, religiosidade, claro que não. Mesmo dentro do espiritismo, espiritismo A, espiritismo kardecista, espiritismo do Chico Xavier, espiritismo de terreiro, espiritismo sem terreiro, espiritismo branco, espiritismo escuro, missa negra, não sei o quê. Ainda tem os desinfelizes dos satanistas. Eu digo desinfeliz porque aí o cara pega aquilo que já é uma ficção da ficção e transforma ela no lado negativo. A cruz é para cima, eu boto a cruz para baixo. O livro está escrito assim, eu vou escrever o livro assado. É uma coisa assim, idiota. Em termos de religiosidade, de espiritualidade, completamente. E já fizeram isso com o budismo. É o budismo esse, o budismo aquele, o budismo não sei o quê. E afinal, quem é Buda? Onde está a transcendência de Buda? Qual é a mensagem principal? E o pior, o Buda não mandou você cultivar nenhum deus. Então, uma parte da Terra nem cultiva nenhum deus, tenta fazer um culto à sua transcendência, se melhorar, se equilibrar, né? Tentar eliminar as causas de um sofrimento que não é imposto pela existência em si, pela vida, nem pela natureza, mas por nós mesmos conosco. Mente. A nossa mente cria este sofrimento. Você não vê que loucura é isso? Por isto também eu não consigo admitir contato extraterrestre, porque o mínimo de inteligência que tivesse fora dessa Terra olharia a Terra é um hospício a céu aberto. Não tem como. Não tem. E aí o que acontece? O que eu vejo é mais uma narrativa de projeção de que tem os seres isso, os seres aquilo, a guerra nas estrelas, não sei o quê, que não acaba. Se a gente quer justamente acabar com a guerra na Terra e quer a paz, como é que tem guerra nas estrelas? Como é que tem o comando de Astar Sheran? Às vezes eu falo coisas que tem uma galera que me segue, fala assim, Cristina, como é que você fica acessando essas coisas? Nunca acessei. Então passa a acessar para ver a loucura que está na Terra, que quem sabe você relativiza a sua. Simples assim. Então, eu tenho um comando do bem de pleiadianos que conversam com. Sirius é um portal, aí, tirando toda a astronomia, Sirius é um portal que abre para outras dimensões, outros seres tão inteligentes, tão cheios de tecnologia, e quando olham para cá, consegue conversar? Um ser muito inteligente consegue conversar com pessoas que têm uma inteligência reduzida? O melhor cientista desta Terra, ele ainda é pequeno em inteligência diante de qualquer inteligência suprassumo que estivesse nesse universo, atravessando dimensões, galáxias e tal. Nós somos zero perto desta projeção, que é nossa. Veja, eu desafio a cada pessoa que escutar esse vídeo a pensar. Sério, pensa agora comigo. No desconhecido. Conseguiu? Pensa em alguma coisa desconhecida, um ser desconhecido. Fez força? Consegue? Você consegue pensar e imaginar o que não é conhecido? Pois é. Esse seria um ser extraterrestre.
simples assim. Portanto, tudo está aqui na Terra, preso na Terra, terráqueos, terrenos, terrestres, literatura terrestre, religião terrestre, dimensão terrestre, densa, narrativas. Narrativas, narrativas, narrativas. As experiências verdadeiras fora do corpo. Afinal, o que somos nós, cheios de relatos, cheios de narrativas que só são aqui consideradas e faladas aqui. Porque aquela experiência que a pessoa tem verdadeiramente do outro lado, outra dimensão, não falou nem escutou nada. Porque não se fala. É da encarnação do ser humano no plano físico o som, o falar. Isso que a gente entende como som e fala. Que aqui esta vibração, essa onda, esta energia nesta frequência de onda, nesse movimento, é expresso assim. E passando para outra dimensão, não, não. E aí temos a parte visual, que é a luz e sua frequência extraordinária que vai no nosso espectro de ser humano, aqui. Do violeta ao vermelho. Infravermelho, só com o aparelho. Ultravioleta, só com o aparelho. E o resto, não enxergo nada. E a luz? Ou a luz é esse espectro e o resto nada é? Não é luz, é outra coisa, é energia. Mas dizem que com raio-x eu consigo ver. Sim, quando estamos fora do corpo, mais de um relato, não sou eu. Vai lá ver os relatos de pessoas que nunca se viram nem nunca se encontraram. Você vê através. Você vê através. O hospital não tem teto, eu vejo a distância, a mochila que ficou lá perdida, eu vejo dentro da gaveta, eu vejo entre as paredes, e quando eu saio do corpo eu passo, é como se não tivesse, mas isso não quer dizer que o mundo é uma ilusão e que eu aqui nessa dimensão estou criando paredes. Elas são construídas com tijolos a duras penas, com trabalho e esforço de pessoas. Então é idiota o cara dizer que estamos criando essa realidade, que essa realidade não existe. O cara que fala isso, ele não sabe o que está falando. Ah, mas é um físico, mas e daí? Ele pode ser muito bom na física. Eu acho que o físico que fala isto, ele como filósofo é um bom físico, e como físico é um ótimo filósofo. Porque a natureza é dado, o universo é dado, nós é que não entendemos, e o que é ilusão é a minha narrativa. É a minha visão. É a minha visão daquilo. Então, falar de religião, espiritualidade, filosofia e temas atuais, né, que eu já desconstruí muito este texto, mostrando a vocês, né, religião tal, poderia falar infinitamente de sistemas de religião, mas é tudo entendendo as narrativas. E eu estive estudando, estive dentro de várias sem nenhum preconceito, só que as pessoas dessas religiões tiveram preconceito contra mim, por eu estar ali observando e não cultuando. Porque eu, desde pequena, disse: se algum Deus ou ser transcendente precisar
necessitar, quiser pedir ou mandar um culto meu, uma reles mortal, ele não é Deus. Ela é um espírito, um ser que é uma troca, uma barganha. Isto é barganha. Para mim, eu poderia comparar assim, male male, que o divino ou Deus, esse conceito que falo, seria como um sol. Você cultua, não cultua, você abre o olho, se esconde, toma sol, não toma sol, está lá, fazendo o que tem que fazer, que é uma estrela brilhante que nos alimenta a vida, nos permite uma série de coisas, e estou aqui falando, é existencial, a luz. A luz me permite a existência, me permite o conhecimento, me permite saber, me permite ver, me permite um monte de coisas. Mas eu não preciso cultuá-la. E se eu quiser cultuar o sol, isso é um problema meu. Não vai fazer diferença para o sol. Pode fazer diferença para mim. Se eu cultuar o sol e a lua, é um problema meu. Eu quero fazer um contato dessa maneira. Meu, internamente. Me sinto bem, como se eu estivesse. É uma narrativa emocional, fantasiosa minha. E tenho o direito de cultuar do meu jeito, mas não impor para ninguém. E ninguém tem que impor para mim, nem me chamar de demoníaca por causa disso. Que é o que acontece. Não estou dizendo que cultuo nada, pelo contrário. Que de tanta gente ver esse tipo de coisa em todo quanto é religião e todo mundo se matando, matando uns aos outros por isso, xingando, brigando. Eu fui sempre discriminada por não acatar daquela maneira que as pessoas queriam. Que, ai, o Deus vai te castigar. Eu falei, gente, se eu tiver um Deus que me castiga, eu não preciso. Já tenho minha mãe, meu pai aí, e outras pessoas para me castigar. Para que eu vou precisar de um Deus me castigando, gente? Tem sentido. Aí ele vai punir, ele tem que ir para. Por que, que eu digo que alguém tem que ir para o mal? Tem que ir para o inferno, tem que ser castigado, punido? Porque não fez a minha vontade. Porque eu não conheço a vontade divina. Quem conhece? Quem conhece, vamos dizer, né, no nome mais profundo, do Logos solar, Logos planetário, que as pessoas nem sabem o que é isso, como que eu posso me arvorar, seja teosofista, gnóstico, a dizer que Deus ou Logos quer isto? Quem deseja é o homem. O ser humano, ele está sempre se movendo por desejos. E se eu parar de desejar, será que eu deixo de viver? Vamos tentar? Cessa todo o desejo, não quero mais nada. Eu acordarei, eu tomarei café, ou não, tomarei banho, ou não, eu sairei, eu irei fazer alguma coisa, eu arrumarei uma casa, eu irei fazer alguma compra, sem desejo. Eu me movimento? Depende do que você entende por desejo. Então, se eu não consigo entender o que é desejar, o que é uma vontade, há uma diferença entre desejo e vontade, entre obrigação todo mundo sabe, e muitas pessoas acham e se movem pela obrigação. Por que eu levanto? Foi uma pergunta que eu fiz quando eu era nova. Não é isso que algumas crianças às vezes fazem, e o pai e a mãe dizem assim: menino, não pergunta isso. Quer dizer que é só dormir, acordar, comer, ir para a escola, voltar, essa é a vida? Tem criança que faz essa pergunta. Eu fiz e conheço outras que fizeram. Por que ele levanta? Ele abre os olhos. O que ele quer fazer? Viver, movimentar. E o que é viver? O que é se movimentar? Ele vai brincar. E por que ele vai brincar? Porque é da natureza dele.
É da natureza dele brincar, porque nós chamamos brincar, mas ele está conhecendo o mundo. Ele está se relacionando com o mundo, ele está conhecendo o mundo e conhecendo a si. É o movimento natural do ser humano. E sim, construímos uma civilização cheia de coisas interessantes, como um grande parque, é o tal paraíso. Nós já estamos no paraíso. Nós não vamos para o paraíso. O paraíso está posto. Cada civilização que passou por aqui, que ainda existe, ela tem construído um parque de diversão para nós. Para viver só da natureza é com as civilizações primitivas, indígenas, tribais, que a gente não quer e que a gente rechaça. E que muitas pessoas acham que aquilo é primitivo demais, tem que vir para cá, porque aqui tem Deus e lá não, e aí lá tem. Tem contato também, tem tanto quanto. Eles têm escola, eles precisam de escola, somos nós que estamos impondo para eles para massacrá-los se eles não vierem para o nosso lado. Aí a gente passa a respeitar um indígena porque ele veio para o nosso lado, aprendeu, fez faculdade, que ele deixou de ser, agora ele é meio indígena. Ele é um arremedo de indígena, porque se ele fosse indígena, ele fazia que nem São Francisco de Assis, quando quis viver a autenticidade da palavra que ele estava acreditando. Ele arrancou a roupa e falou: não quero mais nada dessa civilização e vou fazer do meu jeito. O indígena arrancaria tudo e voltaria para lá e exigiria, lutaria com as suas armas para defender seu território. Esse seria o real. Mas a barganha, porque com o sistema só se barganha. E religião é sistema político. Por isso, o chefe daquela religião, aquela figura endeusada, é barganha. Você vem à missa, você confessa que eu te perdoo. Você vem à sinagoga, você faz os seus parangolé lá, que são os para tirar os clipôs, tem uma série de preceitos, faz o Shabat toda sexta-feira. Eu vou ver se te perdoo, porque esse não perdoa de cara. Esse você tem que esperar até o dia do juízo final, que deve ser um dia eterno. E o outro, eu nem vou comentar, porque não estamos em momento de comentar algumas coisas que estão para lá de polêmicas. Porque se insurgiu, se inflamou, agora deve ser o momento. E os daqui do livro, né, de um livro mais antigo e do livro mais novo, se dividiram em partidos, contra e a favor. E estão matando, rasgando roupa, gritando. Pelo quê? Ninguém sabe. As batalhas estão acontecendo sem as pessoas saberem. As massas estão sendo manipuladas, inocentes, úteis, manipulados. O que é o influência? Bom, não é bem manipulado, né? Isso não é manipulação, isso é compra mesmo. É subornado. Vamos chamar os influencers para falar a favor disso. Aí você vê os negócios meio bobo assim. Você fala, poxa, você ganhou dinheiro para isso? Você está podendo mais do que quem está te pagando. Porque quem está te pagando não está vendo que é inócuo o que você faz. E muitas coisas são completamente inócuas, mas faz número. Vamos ganhar pelo número. Se eu colocar na rede 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas me seguindo, seja pagando ao Google, seja comprando robô, ou alguns influencers, a verdade que eu falo será ouvida. Mas se eu deixo organicamente, que as pessoas vejam, caiam em si e vejam, isso realmente não pensei sobre isso, procede, né? Que mexe um pouco e tem alguma lógica. Aí eu estarei fazendo algo real. Se você compartilhar isso aqui, se você der, né, como o pessoal fala, seu like, seu comentário e tal, você vai realmente estar pensando com a sua cabeça. A cabeça é sua, o cérebro é teu. Não adianta ciências compradas dizerem que você não tem livre-arbítrio, que você não pode escolher, que você não pode pensar por você, porque é uma mentira.
descobriu quem é você e que a sua cabeça pode pensar por você. E não precisa de linguagens elaboradas de filosofeis, cientificeis, ou politiqueis, ou qualquer outra coisa, para eu falar algo consequente, importante e profundo. Não precisa. A linguagem pode e deve ser facilitada para que alcance a todos. Não foi assim que o líder dessa religião cristã, o Cristo, falou? Porque os outros não falavam. Ele foi o único que deu esse exemplo. Esse exemplo eu acho muito legal. Muito, eu sigo. Eu tenho que falar simples para a maior parte das pessoas, as parábolas, os exemplos, tal. Quem quiser um conhecimento elaborado, já uma narrativa mais profunda que dê conta de outras imagens, para entender o mundo onde estamos, aí eu tenho que colocar uma linguagem dita específica. Não é científica, ela é lógica e específica daquilo que estudo. Muita coisa as pessoas se enganam quando falam a ciência tem que comprovar a espiritualidade. A ciência não vai comprovar a espiritualidade, que a ciência tem seu objeto. E seu objeto não é a espiritualidade. Nem mesmo a teologia. Teologia é uma pseudociência, pseudofilosofia, é uma narrativa, um braço da filosofia, para ficar especulando que Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus quer isso, Deus quer. E tanto que se estuda Deus. E que não se chega a nenhuma prova, senão uma afirmação subjetiva, e aí tem os cientistas que dizem: vou descobrir a molécula de Deus, vou descobrir o átomo de Deus, vou descobrir a fragrância de Deus. E faz lá um parangolé qualquer, uma fórmula qualquer. Isso é fácil. Ok, eu vou trazer isso para vocês, eu posso chegar aqui e fazer. Tanto quanto um ser que diz que está recebendo comunicações extraterrestres, faz um monte de sinais que qualquer criança faz. Essa é a minha linguagem. Aí faz tec, 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 e ainda vem um tradutor para dizer, ele escreveu isso assim, 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 que é a mesma coisa esse coisa de falar em línguas aí. Não tem línguas. Não tem línguas. Deus não fala em línguas porque Deus não tem línguas. Então, é tanta falta de inteligência, para a gente ser bem sutil, falta de pensar por si, ou então, porque não tem como você criar paz se você não entender isto e não aceitar isto. A sua Babel é divina e vai sempre aparecer alguém para compactuar com você e para dizer: ah, eu entendi. É isso. E vai traduzir. Eu vi isso do meu lado, na minha frente. Eu frequentei as igrejas, eu frequentei os centros. Não para desfazer, para conhecer e para ver. Essa é uma narrativa, essa é outra narrativa, essa é uma narrativa. Sabe, como se fosse numa feira, você vai ali, ah, tem essa barraca, ah, tem essa barraca, ah, tem essa barraca, cada um está vendendo uma coisa, né? Seja feira esotérica, seja feira de legumes e frutas e verduras, seja feira de eletrodomésticos, seja feira de. Eu não fico jogando tomate no outro, porque o tomate dele é mais verde ou mais vermelho. Eu vendo meu tomate, outro vende o dele, o outro vende já uma maçã, e assim é. Então, eu vou trazer temas atuais. Eu vou começar, não exatamente hoje, vai ser o próximo vídeo, falando sobre inteligência artificial, muito importante. Porque o que é uma inteligência artificial? Vocês sabem? É um programa de linguagem, na maior parte das vezes, sim. Mas ela pode fazer imagens. Mas será que ela pinta? O que será que ela faz? Ela tem um problema com as imagens do ser humano. Sempre bota um dedo a mais, bota um troço torto e tal. Para sair perfeitinho, são
N programas atuando junto. Vocês pensam que é um programinha e o cara fala assim: eu quero uma mulher com neném no colo, numa paisagem medieval, assim, assim. Né? Olha, você vai pedir uma. São horas. Ah, porque ela não está muito bem ajeitada. Porque não é. Porque isso é um programa de linguagem, é uma programação. Programação. Então, mas como programação de linguagem, nós somos seres de linguagem, discurso, principalmente. Eu vou trazer algumas coisas inusitadas para vocês e por que esta promessa ou ameaça, né? A gente vai decidir isso, de que ela vai dominar o ser humano e que daqui, como diz Elon Musk, eu achei assim, uma bravata dele. Eu posso gostar de muita coisa que ele faz, mas vai ser bravateiro assim, ele está vendendo, é marketing, né? Daqui a 5 anos, a inteligência artificial vai ser mais inteligente que qualquer homem. Aí ele falou assim: vai ser mais inteligente que você, né? Porque você é um homem, né? As pessoas falam as coisas e não experimenta para si, né? Não volta, né? Não se coloca assim, e se eu falasse isso para mim, ops, vai ser mais inteligente que eu? Até porque não é ele que faz esse tipo de programação, né? Ele está só investindo. Não é ele que faz, são alguns engenheiros que lidam com isso. E que não querem interferência de filósofos, sei quê. O dia que essa tal inteligência artificial, como eles dizem, esse programa de linguagem, como o ser humano, o córtex do ser humano, que adquiriu a consciência, que vai adquirir a consciência, ela vai se tornar um ser humano. Ela vai amar, ela vai odiar, ela vai enganar, ela vai mentir. Se isso acontecer, eu espero que não aconteça isso que os cientistas acham que é o must. Seria reproduzir mais do mesmo. Só que em vez de ser orgânica, né, e cansar, né, e ter que comer, tomar banho, ela vai ser uma máquina. É como se fosse um robô com a minha mente. Mas será? Então, até onde nós estamos indo? O que nós estamos criando? O que é isso, inteligência? E por que as pessoas ficam tão para golpes? Mas não precisa de inteligência artificial para golpe, gente. Ah, vai ficar mais perfeito? Não sei, acho que não. Que na medida em que você sabe o que aquilo faz, é só você ficar atento. O problema é tirar a informação das pessoas. A informação não é conhecimento nem sabedoria, mas ela serve para isso. Olha, quando você receber uma mensagem assim, assim, verifique se é real, dê um retorno, não tome atitude precipitada, não dê seus dados. É simples, que são os golpes que eles falam, né? E golpes de mamãe, de papai, essas coisas. Então, a voz do outro lado dizia: eu estou com a sua filha. Aí eu falei: é? Quem? É sua filha. Aí eles colocaram uma voz feminina, imitando: ai, mamãe, por favor, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu virei e falei assim: vocês não têm mais o que fazer, não? Então, é um golpe que não procede, mas na hora alguém vai cair porque tem uma filha. Mas veja, você conhece a voz, você sabe. Portanto, existe uma energia de o semelhante atrai o semelhante, sim. E eu vou atrair golpe se eu sou golpista. Eu vou atrair enganação se eu sou isto. Se eu aceito isso. Ou se eu espero isso. Entende? Então tem toda uma jogada aí, que é narrativa. São meus pensamentos. Meus pensamentos são um conjunto de narrativas. São crenças porque eu repeti muito. As narrativas que eu penso demais viram crenças. Tanto é que toda formação dita religiosa, seja no Oriente ou no Ocidente, coloca desde pequenininho repetindo as mesmas frases, mesmas frases, mesmas frases, mesmas frases, tantas vezes repetida, vira uma verdade quando não é. É uma narrativa que virou crença porque foi repetida muitas vezes e aí fincou ali.
Então, eu vou falar de inteligência artificial, vou trazer vídeos interessantes para comentar sobre os efeitos da inteligência artificial muito bem usados e o que o ser humano, infelizmente, pode também fazer de ruim com a inteligência artificial. Mas, gente, a nossa comida é o nosso remédio, é o nosso alimento, mas é também o nosso veneno. O ser humano é capaz de pegar tudo e usar para um bem ou usar para o mal. Linguagem, comida, talher, faca, carro, avião, tudo é do ser humano. E onde está o bem e o mal? Não está na galáxia, não está entre Deus e o diabo, não está no norte, sul, nem no leste, oeste, está dentro de cada um, o bem e o mal. Escolha, identifique. Ah, isso não é muito bom, isto é mal, vai fazer mal para mim, vai fazer mal para o outro. Simples, não precisa de nenhum Deus. Vai fazer bem? Vai fazer mal. Vai fazer bem? Vai fazer mal. É a ética kantiana. Então você vê, Kant chegou nesse nível. Simples, não? Eu estou falando isso porque é simples, viver é simples, viver feliz é simples. Viver no equilíbrio é simples. É isso aqui pensando. Agora, vocês não deixam pensar. Ficam olhando o tempo todo. Narrativa, narrativa, narrativa. TikTok, TikTok, TikTok. Um monte que você vê. O que o sistema fez? Antes era vídeo. Eu estou gravando vídeo e vou continuar gravando vídeo. Agora, quando fica curtinho, não é nada. Pedaços de pensamento. E as pessoas julgando, 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 julgando. Então, na verdade, estão colocando para fora todo o seu próprio pus, sua própria linguagem. Então, é para isso que religião, espiritualidade, filosofia e temas atuais vai passar a partir de hoje. A abrir a cabeça, abrir o mental de vocês, a consciência, que é o que eu posso fazer e quero fazer. Não é missão, não é obrigação, é um imenso prazer. E por isso, esse canal não monetiza nada. É livre. E assiste quem quer. Compartilha quem quer. Dá like quem quer. Ok? Então, eu vou ficando por aqui e me aguarde no próximo vídeo falando de inteligência artificial. Ok? Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.